Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Seja bem-vindo, então, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos à aula 22, Santíssima Virgem e a Derrota de Satanás. Nesse momento nós iremos conhecer, mergulhar um pouquinho na importância da Virgem Maria no combate espiritual, né? Porque ela que foi escolhida por Deus para que Cristo viesse ao mundo salvar toda a humanidade, toda a criação e o universo inteiro. Então, é importante entendermos que, pelo sim de Maria, Deus ele derrotou o diabo, né? Apocalipse 12 vai falar: surgiu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, a lua debaixo de seus pés, na cabeça uma coroa de 2 estrelas. Então, os demônios, ele teme Nossa Senhora, né? São Luís de Montfort, ele vai dizer que dos próprios demônios no inferno, não há nenhum que não a respeite, embora tremendo. Então, todos eles respeitam ela, né? E os exorcistas, eles falam que a pessoa, nos exorcismos, quem mais o demônio teme é a Virgem Maria. Chega a ser, assim, o momento de ápice, às vezes, dos surtos malignos, quando são casos de possessão confirmado, é quando se invoca a presença de Nossa Senhora. Por isso que nós, no Rosário, no Santo Terço, né, na hora de nossa morte, nós suplicamos, nós fazemos a oração que o anjo fez, né? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, né? E a saudação que Isabel faz: bendito é o fruto do teu ventre, né? Então, pela pessoa da Virgem Maria, o plano salvífico de Deus aconteceu por conta da encarnação de Jesus. Então Maria, ela é o santuário e o repouso da Santíssima Trindade. É por isso que o demônio a teme. Ela é o repouso, né? E como tem aquela música que nós conhecemos: Mãe, capela do Santíssimo, sacrário do amor, expõe para nós teu filho. Então, né, tirando a parte aí que eu não sou cantor, mas essa música que a primeira que comungou foi a Virgem Maria, né? Ela foi o primeiro tabernáculo, porque ali realmente ela fez uma comunhão corporal, né, com o Senhor, por conta de estar sempre, de ter sido ali unida ao Senhor, né, ali naquela encarnação. Não sempre, mas a partir daquele momento, né, ela disse sim, Cristo se encarna nela por obra do Espírito Santo, e ali ela começa a ter a comunhão com o Senhor de forma corpórea e pelo Espírito também, né, na alma. Então, vai dizer assim, né, esteja sempre ocupado para que o demônio não preocupe com suas tentações. Quem trabalha é tentado por um demônio só, e quem vive ocioso é atacado por uma multidão deles. Então, dentro do combate espiritual, Nossa Senhora, ela vem como modelo de alguém que sempre se ocupou e manteve a mente ocupada, servindo, para que também as tentações não viessem. E também, obviamente, ela também tinha as fragilidades, mas por ela ter sido revestida pela graça de Deus, a igreja ela nos ensina dela ter concebida sem o pecado original, dela ser imaculada, né, sem a mácula do pecado, ela ocupava os seus tempos com vida de oração, né, tanto que o Magnífico, eles são textos de várias... são textos bíblicos, salmos, né, leituras das Sagradas Escrituras, que ela, de uma forma perfeita, ela coloca aqueles textos, né, em ordem perfeita, porque isso demonstra também que ela tinha conhecimento da palavra. Então, o demônio só necessita do nosso começo para fazer cair a tentação. Se o homem foge à ocasião do pecado, Deus o protege. Se expõe a ela, Nosso Senhor abandona e facilmente cairá no pecado. Então,
ao entendermos um pouco do pecado e olhando para a Virgem para a Virgem Maria, né, a Nossa Senhora, ela sempre se ocupava das coisas de Deus. Por que muitas vezes a gente não consegue ser curado? Porque, primeiro, pela intervenção divina, pela permissão divina. Às vezes Deus, a doença já é a própria cura daquela pessoa. Mas existem algumas curas que Deus ele realiza mediante a missão. E existem situações da nossa vida que podem ser, sim, privadas de certos sofrimentos quando nós nos colocamos a serviço de Deus. Quando você se coloca a serviço do Senhor, algumas coisas na sua vida de desgraça mesmo são evitadas. O Senhor ele te salva pelo fato de você ir em missão, de você cuidar, de se ocupar das coisas de Deus de alguma forma. Então, então uma lâmpada que arde, ela alumia. Somos espetáculos dos anos e dos homens. Então, Nossa Senhora, ela vem como também um exemplo dessa luz que brilha, né, sem mancha, sem pecado. Ela também é esse exemplo que a modéstia seja conhecida por todos os homens. Filipenses 4:5. A modéstia das pessoas virtuosas, como podemos pegar a Virgem Maria, os santos da igreja, a exortação muito poderosa ao coração dos mundanos. Por exemplo, dificilmente uma pessoa ela vai conseguir ficar livre do pecado com más companhias, tendo relações perigosas. Se a pessoa, aliás, ela quer uma vida de santidade, mas ela mantém relação com pessoas perigosas, dificilmente ela vai estar no caminho de santidade, dificilmente ela vai conseguir lutar contra o pecado, né? Então, às vezes, o raciocínio perde um pouco, mas a gente retorna. Então, é necessário pedir essa modéstia espiritual da Virgem Maria, as vestes dela, porque hoje, se a Virgem Maria ela te visitasse e pedisse para você roupa para agasalhar a ela mesma, você teria uma roupa para guardar a Virgem Maria, para que a pureza dela, para que a modéstia dela fosse honrada? Então, a gente precisa refletir, né, no nosso físico aquilo que a nossa alma busca. Como que eu vou dizer que eu sou sacrário, templo vivo do Espírito Santo, se eu sou a primeira pessoa assim que vai ofender o nosso Senhor? Então nós poderíamos pegar como exemplo, né, quantos santos, por exemplo, São Francisco de Assis, que ele tinha tudo e ele abriu mão, viveu com uma roupa, uma peça de roupa desgastada, mas por amor a Deus, para que Deus fosse honrado nas vestes dele, né? Quando nós vestimos do sagrado, nós revestimos essas vestes brancas, né? Tem uma passagem que vai dizer, né? Fomos alvejados nas vestes do Cordeiro. Então, às vezes, as nossas roupas espirituais estão manchadas pelo pecado, mas a graça da confissão, do perdão dos pecados, ela vem de encontro à nossa alma, né? Então, esse revestimento também espiritual. Santa Ângela de Foligno se exprime de modo: o bem não deixa de ser igualmente fonte de todo mal. Não falo do amor impuro que deve se evitar em todo caso, mas o amor desordenado. O trato muito assíduo com o outro, com amor, visto que ele prende estreitamente um coração ao outro, obscurecendo a afeição crescente cada vez mais à razão. Em pouco tempo, só querer o que o outro quer, então não terá mais coragem de resistir ao outro quando for convidado ao mal, e assim perderão ambos. Aqui ela está falando das relações interpessoais, de ter esse cuidado, né? Santa Ângela ela vai dizer isso, não é do amor impuro em si, mas às vezes você é tão apegado a uma pessoa que aquela pessoa, se ela te convencer de fazer o mal, facilmente você vai sucumbir à tentação. Então, Nossa Senhora ela é o exemplo perfeito. Tem uma música que vai dizer assim, Marcas do Eterno, da Adriana Arides com o Padre Fábio de Mello, né?
A música da Adriana Arides vai dizer assim: ser amado em excesso faz tão mal quanto não ser. Ser amado em excesso faz tão mal quanto não ser amado. Né? Então, assim, o amor, ele, de apego ao outro, aquele domínio de amar o outro, é um grande risco também. Né? E por que isso eu trago também junto com essa reflexão da Virgem Maria? Nossa Senhora, ela foi exemplo perfeito de quem soube amar. Nas bodas de Caná, ela estava na cozinha onde? Trabalhando, se ocupando para servir ao outro. E aí chegam, ela vê a situação, ela fala: meu filho, ele já não tem mais vinho. E aí ela olha, né, Nossa Senhora se volta para os convidados, né, para aqueles discípulos ali, e fala: fazei tudo que eles vos disser. E os serventes, né? Então, assim, muitas vezes o amor, você não precisa ser aquele amor dominante, mas é um amor que saiba ser doação, ser entregue. O amor, ele passa pela cruz, porque para Nossa Senhora ter estado na cozinha, ela estava renunciando o seu cansaço, o seu momento de lazer, o seu descanso, e ela se colocava nessa posição de cruz, né? Isso é muito bonito. Então, enquanto o demônio procura a imundície da impureza, Jesus Cristo se apacenta, ou seja, descansa entre os lírios da castidade. E Nossa Senhora, ela é esse exemplo perfeito da castidade. Tem um livro que é o Tratado da Castidade, de Santo Afonso de Ligório, que vai dizer que se para ser mãe do Verbo, para ser mãe de Cristo, se ela tivesse que ter alguma consumação com algum homem, Nossa Senhora estaria disposta a abrir mão de ser mãe do Senhor para guardar a pureza, né? Isso é muito bonito. Então Maria, ao mostrar como se dará isso se não conheço o homem, ao arcanjo ele mostrou que preferiria renunciar à dignidade de mãe de Deus a perder o tesouro de sua virgindade. Os seculares buscam as coisas terrenas, mas as esposas de Jesus, ou seja, a esposa, a alma esponsal, né? Nada mais querem senão Deus. Como saber se a sua alma ela é esponsal? Quando o seu desejo mais já não é mais as coisas desse mundo. Aliás, é bom e louvável correr atrás das coisas desse mundo. Deus quer que nós tenhamos as nossas casas, Deus quer que a gente melhore profissionalmente, socialmente, intelectualmente. Deus quer, a vontade de Deus. Mas a gente não pode fazer das coisas materiais o nosso objeto maior, né, de descanso, de repouso para nossa alma. Como que eu sei que a minha alma ela é um sinal, que ela está com um sinal de alma esponsal? Quando todas as coisas materiais que estão ao meu redor se convergem para adorar e servir ao Senhor. É quando a sua alma já não se importa mais com nada desse mundo e só quer saber de buscar a Deus. Então, São Luís de Montfort, ele fala das graças de rezar o terço ao rosário, por exemplo. Se rezá-lo fiel e devotamente até a morte, creia-me que, apesar da extensão de seus pecados, receberá uma coroa que jamais fenecerá. Quem reza o rosário, vai dizer São Luís, que vai receber uma coroa que nunca se acabará. Ainda que esteja à beira do abismo, ainda que tenha um pé no inferno, tenha vendido a alma ao diabo como um mágico, seja um herege endurecido e obstinado como um demônio, cedo ou tarde se converterá e se salvará, desde que reze o Santo Rosário devotamente todos os dias, até agora e até a hora da morte, para conhecer a verdade e obter a contrição dos pecados. Olha que lindo! Desde que reze o Santo Rosário devotamente todos os dias, até a hora da morte, para conhecer a verdade e obter a contrição dos pecados. O Rosário ele inclui as duas coisas, a oração mental e a oração vocal. Maria, ela é a imperatriz do universo. Ela é a imperatriz do universo. Ave Maria, ela é o remédio de todos os males que nos afligem. Então, quer dizer, eu vos saúdo. Quando nós rezamos Nossa Senhora, é como se a sua alma dissesse assim: eu vos saúdo com profundo respeito, ó vós que sois sem pecado e infortúnio. Ela o libertará de todo mal de seus pecados. Está na aflição? Recorra a Nossa Senhora. Recorram. Jesus aparece a bem-aventurada de Ângela
de Fortilino, dizendo: minha filha, olhe as minhas chagas. Nada mais me agrada do que a meditação dos meus sofrimentos. Tudo isso sofri para a salvação que pôde fazer que iguale o meu amor por você. O cristão que não medita sobre os mistérios do rosário, e no rosário tem as meditações da paixão do Senhor, revela sua grande ingratidão para com Jesus Cristo e sua pouca estima por tudo o que o divino Salvador sofreu para a salvação do mundo. Que preces são mais excelentes e mais sublimes do que o Pai Nosso e a Ave Maria? A oração mais perfeita depois da Santa Missa é a oração do Pai Nosso. Mas o Pai Nosso foi ensinado por Jesus. Só que a Santa Missa é o corpo de Cristo presente. Então, por isso que a Santa Missa é a maior oração por excelência. Abaixo dela, o Pai Nosso, e abaixo dela, a Ave Maria. Então, são elas que contêm todo o nosso desejos e necessidades. Creia, meu caro confrade do Rosário, se quiser chegar a um alto grau de oração, sem, no entanto, cair na ilusão do demônio, tão comum nas pessoas que rezem o Rosário completo, ou pelo menos o terço, todos os dias, se for possível. Uma alma que reza o Rosário não será enganada pelo demônio, mas Deus, em sua grande misericórdia, Deus o atrai de uma maneira tão poderosa quanto atraiu algum dos seus santos. Deixe-se levar por essa atração. Deixe Deus agir e orar por você e em você. Orar em você e rezar o rosário é a sua maneira, que lhe baste nesse dia. São Miguel está atrelado a quem reza o Santo Rosário. Quem diz ser devoto de São Miguel Arcanjo, mas não reza um rosário, quem não reza o rosário ou o terço, é uma piedade ainda muito fraca, é uma piedade ainda muito machucada, que precisa de muita cura. Quem diz ser devoto de São Miguel, mas não reza o rosário, corre grande risco de cair numa devoção mágica, numa devoção de uma fé rasa, sem profundidade. Então, o Santo Rosário, ele nos eleva pouco a pouco ao conhecimento perfeito de Jesus Cristo. Ele purifica as nossas almas do pecado, ajuda-nos a vencer todos os inimigos. Ele facilita a prática das virtudes, estimula com o amor de Jesus Cristo e enriquece-nos com graças e méritos. O Santo Rosário fornece-nos o que é necessário para pagar a nossa dívida para com Deus e os homens. Faz-nos obter de Deus todo tipo de graças. Papa Gregório XIII diz que o rosário foi dado pelo céu como meio de apaziguar a cólera de Deus e implorar a intercessão da Virgem Santíssima. O Santo Rosário te evita cair em pecados mortais e graves, assim como a Eucaristia. Nossa Senhora, ela é mãe escondida, ela é mãe secreta, ela é a fonte selada e esposa fiel do Espírito Santo. Por isso que quanto mais rezarmos o Santo Rosário, muito mais o Espírito Santo irá abrir em nós. E quanto mais clamarmos o Espírito Santo, muito mais o Espírito Santo vai nos empurrar a Nossa Senhora. E nos empurrando a Nossa Senhora, ela nos empurra para o teu Filho Jesus. É um empurra-porra só, né? Empurra-porra é de lá, é um empurrando para o outro, mas todos esses movimentos fazendo com que essa força mecânica espiritual, digamos assim, nos eleve ao céu. Então, Maria é o santuário e o repouso da Santíssima Trindade. Ela é o paraíso terrestre. Nela há belezas e tesouros inefáveis. Deus escondeu Jesus no seio de Maria. Poderíamos dizer que o ventre de Maria era o próprio paraíso, porque ali Deus habitou presente. Dos próprios demônios no inferno não há um que não respeite, embora tremendo, né? Então, Deus quer, portanto, nesses últimos tempos, revelar e manifestar Maria, a obra-prima de suas mãos. E em Fátima, ela vem e aparece, ela pede para que todos façam penitências, jejuns, orações, rezem o Santo Rosário, e no final disso tudo, o imaculado coração dela iria triunfar. O temor que Maria inspira ao demônio é maior que o que lhe inspira todos os anjos e homens, e em certo sentido, até o próprio Deus. Olha o que o São Luís vai nos dizer. O temor que Maria inspira ao demônio é maior
temor do que os temores que os demônios têm de anjo, do homem e até mesmo do próprio Deus. Olha só. Ser escravo de Maria nos faz vencer o mal. Serão ministros do Senhor ardendo em chamas abrasadoras que lançarão por toda parte o fogo do divino amor. Flechas agudas nas mãos de Maria, pronta para traspassar os inimigos. Serão nuvens trovejantes esvoaçando pelo ar ao menor sopro do Espírito Santo. Ao menor sopro do Espírito Santo. Ó excelsa, ó bondosa, venerada Virgem Maria, como é vosso nome tão cheio de doçura e de amabilidade, ninguém o pode proferir. Ninguém o pode proferir sem que se veja abrasado de amor para com Deus e para convosco. Perpasse ele pela mente dos que vos amam, e eis quanto basta para consolá-los e incitá-los a vos amarem cada vez mais. Ninguém pode proferir o nome de Maria devotamente sem dele ter tirado algum fruto. Olha isso! Em Maria está a plenitude de todas as virtudes. E São Luís vai dizer: a quem Deus quer fazer muito santo, o faz devoto da Virgem Maria. Se você tem um apreço por Nossa Senhora e para a Virgem Maria, pode ter certeza que é desejo do céu que você seja muito santo. Então Santa Teresa d'Ávila vai dizer: eu ficaria de bom grado na terra até o fim do mundo, sofrendo os piores tormentos, só para conseguir o merecimento de uma Ave Maria. No Santo Rosário encontrei os atrativos mais doces, mais suaves, mais eficazes e mais poderosos de unir a Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, né? Não tenhais receio de amar demais a Santíssima Virgem, pois conseguirás amá-lo o suficiente e Jesus ficará muito feliz, porque a Virgem Santíssima é sua mãe. A Ave Maria, ela é a porta do paraíso. São Luís Montfort vai dizer: quando o Espírito Santo encontra Maria Santíssima numa alma, sente-se nela atraído a ela e irresistivelmente nela faz a sua morada. Quanto mais você for de Nossa Senhora do Santo Rosário, mais a sua alma irá atrair o Espírito Santo. E vai ter um documento da igreja, que é o documento Redemptoris Mater, que vai dizer: cabe agora compreendermos como exatamente Deus preservou Maria do pecado original. Em sua bula, a bula papal, né, Infabilis Deus, Inefabilis Deus, o Papa Pio IX declarou que ela foi preservada do pecado original por singular graça e privilégio de Deus onipotente em vista dos méritos de Jesus Cristo. E aí nós temos aquela oração lindíssima que é o ofício da Imaculada Conceição. Agora, lábios meus, dizei, anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Seja em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Então aí você vai com uma série de sequências de exaltação à Virgem Maria. Então Papa Pio IX, e essa oração, ela rezada em estado de graça e com piedade, você ainda recebe as indulgências, né? Que são o apagar das penas, dos pecados. Então Maria, ela está presente em Caná da Galileia como mãe de Jesus e contribui de modo significativo para aquele início dos milagres que revelam o poder messiânico de seu filho. Ora, vindo faltar o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem mais vinho. E Jesus respondeu-lhe: que importas isso? A mim e a ti, ó mulher. E é importante entender que quando Jesus ele se refere a Nossa Senhora mulher, ele aponta aquela mulher de Gênesis e aquela mulher de Apocalipse. Ainda não chegou a minha hora. No Evangelho de São João, aquela hora significa o momento estabelecido pelo Pai, em que o Filho levará a cabo a sua obra e há de ser glorificado. Muito embora a resposta de Jesus à sua mãe tenha as aparências de uma recusa, sobretudo se do mais que a interrogação se repara naquela afirmação hoje: ainda não chegou a minha hora. Mesmo assim, Maria dirige-se aos que serviam e diz-lhe: fazei aquilo que ele vos disser. Então Jesus ordena
a esses servos que enchem as talhas de água, e a água transforma-se em vinho melhor do que aquele que fora servido anteriormente aos convidados no banquete nupcial. Então, em que momento, né, o milagre acontece nas bodas de Caná? Na hora que os serventes, né, eu tinha falado discípulos, mas são serventes da festa, que fugiu a palavra. Mas a hora que os serventes eles viram a água dentro do odre, daqueles odres, né, que eram gigantescos, assim, grandes, naquele momento o milagre acontece. Então, pela intervenção de Nossa Senhora, pela ordem dada por Nossa Senhora ter pedido ao Senhor para que enchesse as talhas, o esforço humano, também o trabalho humano faz com que o milagre de Deus aconteça. Ou seja, quando os serventes se colocaram à disposição de servir ao mestre, daquele que ordenava buscar água, o Senhor, ele continua elevando a humanidade e curando a humanidade. Então ele cura também a humanidade naquele momento, porque a água é entornada. Então ele está dizendo também ali de uma forma espiritual para nós. Muitas vezes o milagre pode acontecer também quando nós estamos a serviço. Entende aquilo que eu falava no início, que existem às vezes curas e milagres que vão acontecer conforme nós estivermos servindo ao Senhor. E se falta alguma coisa que você tenta muito, você vê que é de Deus, você vê que é algo bom, mas às vezes ainda não aconteceu, talvez é porque o seu serviço a Deus não está sendo de coração. Talvez você não está servindo ao Senhor de forma obediente. Às vezes você só está servindo, mas por ego próprio, ou por algum outro motivo, ou porque tem que fazer mesmo, porque você gosta de fazer. Mas quando você se coloca a ouvir aquela que orienta, fazer tudo o que Ele vos disser, e você vai por amor e por obediência a Deus, o milagre também acontece. Então a mãe de Cristo apresenta-se diante dos homens como porta-voz da vontade do Filho, como quem indica aquelas exigências que devem ser satisfeitas para que possam manifestar o poder salvífico dos Messias. Em Caná, graças à intercessão de Maria e à obediência dos servos, Jesus dá início à sua hora. Isso é o documento Redemptoris Mater, que vai dizer... Então a obediência do servo, Jesus dá início à sua hora. Ou seja, poderíamos então até afirmar aqui que quem apressou a hora do Filho chegar de ser crucificado foi a Virgem Maria. Olha aí. Em Caná, Maria aparece como a quem acredita em Jesus. A sua fé provoca da parte dele o primeiro milagre e contribui para suscitar a fé dos discípulos. Então quem suscita, quem é o meio da fé dos discípulos começarem, foi a própria Mãe de Deus. Olha que lindo que esse documento está nos dizendo. Maria não recebeu diretamente essa missão apostólica, não se encontrava entre aqueles que Jesus enviou por todo o mundo pregar e ensinar todas as gentes. Quando lhes conferiu tal missão, estava, porém, no cenáculo, onde os apóstolos se prepararam para assumir esta missão com a vida do Espírito da Verdade. Maria estava com eles, no meio deles, e ela era assídua na oração como mãe de Jesus, ou seja, de Cristo crucificado e ressuscitado. Esse primeiro núcleo daqueles que se voltavam com fé de Jesus Cristo, autor da salvação, estavam conscientes de que o mesmo Jesus era o filho de Maria e que ele era sua mãe. E como tal, desde o momento da concepção e nascimento, ela era testemunha especial do mistério de Jesus, daquele mistério que tinha sido expresso e confirmado dos seus olhos com a cruz e a ressurreição. Então, na igreja, desde então, como na igreja de sempre, Maria foi e é sobretudo aquela que é feliz porque acreditou. Foi a primeira que acreditou desde o primeiro momento da anunciação e da concepção. Depois do nascimento da gruta de Belém, da fuga do Egito, da perda e do encontro dele, de quando o Senhor foi no deserto, do Gólgota, de quando o Senhor foi crucificado. Ela foi a que acreditou sem duvidar em teu coração. Por isso a igreja coloca ela de maior destaque. O nosso próprio Senhor a coroa de
Senhora e Rainha do universo inteiro. O anjo, ele diz a Nossa Senhora na encarnação: conceberás e dará luz a um filho, e qual porás o nome de Jesus. Ele será grande e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. A igreja sabe e ensina, como São Paulo, que é um só mediador, não há um só Deus, e um só também é o mediador de Deus e os homens, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por resgate a todos, Timóteo 2, de 5 a 6. Portanto, a função maternal de Maria para com os homens de modo nenhum obscurece ou diminui a única mediação de Cristo, mas até manifesta qual sua eficácia. É uma mediação de Cristo. Nossa Senhora não tira. Jesus Cristo é o único mediador. Mas ela nos apresenta, ela roga por nós, porque ela já contempla face a face ao Senhor. Se Moisés, que era Moisés, apareceu lá na transfiguração de Jesus, imagina Nossa Senhora, que foi a mãe do Verbo. Você acha que Nossa Senhora não estaria no céu? Tem que ser muito anta para não entender, não abrir a cabeça para isso, né? Bom, os irmãos protestantes que protestaram as verdades da fé, né? Protestaram, mas não está na palavra, mas a própria Bíblia, que existe a Bíblia, foi a igreja que reuniu os escritos, e a igreja católica ela foi e declarou: esta é a palavra de Deus. Você só acredita que a Bíblia é a palavra de Deus porque a igreja católica ela ensinou. Isso é uma verdade irrefutável. Você não pode concordar, mas essa é a verdade. Não é a nossa Bíblia que tem menos livros, são a deles que eles tiraram, porque eles são os filhos que se rebelaram. Então Nossa Senhora ela vem como esse complemento. Então não é que ela tirou a intermediação de Jesus, pelo contrário. São Luís Maria Grignon de Montfort vai explicar como que Nossa Senhora é. Vamos supor, você tem um rei, vamos imaginar Jesus rei, né? Ou um castelo, vamos supor que nós estamos numa época de reinado. Então tem um rei lá, você é uma pessoa que vive naquele reino. Aí você está precisando de conversar com o rei, você está precisando de pedir para o rei alguma coisa. Só que para você chegar ao rei, eu vou usar um pouco da linguagem dele e vou traduzir isso, tá? Você precisa de algum favor do rei. Só que para você pedir esse favor do rei, você precisa antes apresentar uma maçã, por exemplo. Você vai levar uma maçã. Só que a gente, se for entregar a nossa maçã para um rei, ele pode não aceitar. Porque ele vai ver: opa, essa maçã pode estar envenenada. Opa, essa maçã pode ter alguma coisa. Tá suja, não foi lavada. Qual que é a intervenção de Nossa Senhora? Ela vai, pega a maçã, ela limpa a maçã, ela seca a maçã, ela até passa um paninho para dar brilho na maçã, coloca numa bandeja, de repente até coloca uma rosa, uma flor junto à bandeja dourada, coloca numa bandeja dourada, porque é realeza, e apresenta ao rei. E o rei vai, pega a maçã e come. Por quê? Porque foi a mãe que apresentou. Nós poderíamos colocar essa maçã como se fosse a oração. A nossa oração, quando vai primeiro pela intermediação de Nossa Senhora, ela apresenta de forma perfeita ao Rei Jesus. Olha que coisa mais linda. Então ela não tira a intermediação do Senhor, mas ela é um complemento, ela embeleza a nossa oração. Nossa Senhora, ela coloca brilho na nossa oração. Então, efetivamente, a mediação, esse documento Redemptoris vai dizer de Maria, a mediação de Maria está intimamente ligada à maternidade e possui um caráter especial maternal que distingue da mediação das outras criaturas, que de diferentes modos, sempre subordinados, participam da única mediação de Cristo. Também a mediação de Maria permanece subordinada. O Concílio Vaticano II apresenta a verdade da mediação de Maria como participação nesta única fonte, que é a mediação do próprio Cristo. Com efeito, lemos: a Igreja não hesita em reconhecer abertamente esta função, assim subordinada, sente-se continuamente a recomenda ao amor dos fiéis para que, apoiados nessa ajuda materna, eles estejam mais intimamente unidos ao Mediador Salvador. Tal função é ao mesmo tempo especial e extraordinária. Ela promana da sua maternidade divina e pode ser compreendida e vivida na fé somente se basearmos em plena verdade dessa maternidade, sendo Maria, em virtude da eleição divina, a mãe do Filho consubstancial ao Pai,
cooperadora generosa na obra da redenção. Ela tomou-se para nós mãe da ordem da graça. Essa função constitui uma dimensão real da sua presença no mistério salvífico de Cristo e na Igreja. Então, o magistério do concílio assentou sobre a Santíssima Virgem Maria que ela esse subsídio eficaz para o aprofundamento da verdade sobre a Igreja. O Papa Paulo VI, ao tomar a palavra no propósito da Constituição Lumen Gentium, ele acabava de ser aprovado pelo concílio, disse: o conhecimento da verdadeira doutrina católica sobre a bem-aventurada Virgem Maria constituirá sempre uma chave para a compreensão exata do mistério e da Igreja. Então, ela é a mãe da Igreja, porque ela trouxe o Salvador ao mundo. Ela tem um lugar especial. Então, por que ela é importante no combate espiritual? Porque Nossa Senhora ela permanece viva. Ela está contemplando face a face a glória de Deus. E ela é o terror dos espíritos rebeldes, porque ela foi a serva fiel. Por isso, o Senhor a exaltou, porque ela se permitiu ser humilhada por Deus. E a dignidade da maternidade de Nossa Senhora trouxe para nós também fonte de esperança e de libertação, de salvação. Ela é mãe. Então, como uma mãe, ela cuida, ela zela, ela cuida daquilo que às vezes a gente nem está imaginando, ela conhece as nossas dores, ela sabe melhor do que nós mesmos o que nós precisamos. E a qualquer menor sopro de pedido de Nossa Senhora a Jesus, Deus concederia. Porque Deus não pode negar nada à sua mãe que pede. Tem uma música muito bonita da Kelly Patrício que vai dizer assim: peça à mãe que o filho atende. Peça à mãe que o filho responde. Peça à mãe que tudo se faz, que toda tua água será vinho melhor. Se chama Canal, o nome da música. Então, tudo aquilo que Nossa Senhora pede, se esse pedido estiver dentro da vontade de Deus, obviamente, o Senhor concede. É por isso que os demônios tremem de medo, por causa de Nossa Senhora, porque o nome dela está o poder do próprio Deus. Que Nossa Senhora possa vir vencendo, que ela possa vir, você possa fechar os seus olhos, que ela já possa vir esmagando a cabeça da serpente, que ela já possa interceder nesse momento para que nesses breves segundos, antes de encerrarmos, que o Espírito Santo já possa vir sobre a nossa alma, que possamos reconhecer ela e abraçar ela, o Santo Rosário, que possamos abraçar essa vida nova que o Espírito Santo quer nos dar, quer nos conceder, porque nela está toda a plenitude da graça, e ela, como uma boa mãe, quer que sejamos santos e salvos para podermos um dia sermos felizes na glória eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe e até a próxima aula.